Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Estamos juntas em mais uma semana aqui no Devotional Together. Semana passada eu não consegui colocar o nosso devocional, eu estava bem corrida. Nós tivemos a conferência aqui na igreja, foi uma semana que o trabalho não cessa e eu não consegui estar aqui trazendo uma palavra. Mas essa semana nós vamos começar bem, começando com tudo em ordem e trazendo uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, através de um vídeo que eu compartilhei nos meus stories esses dias. Mas Deus já estava falando comigo sobre isso. Sabe quando tu sente no teu espírito, né? Que Deus está te chamando para falar sobre algo. E aí eu vi aquele vídeo passou no meu Instagram ali, que era de uma mãe conversando com uma menina, acredito que nos seus 10, 12 anos, e a menina falou assim para ela que ela ia levar a mochila nova dela para dar para uma amiguinha no colégio, porque a mochila dela estava velha, estragada, não abria o fecho. E a mãe perguntou para ela: mas você vai dar a sua nova? Ela: eu vou dar a minha nova, e eu tenho outra, e eu pego a outra e ela fica com essa. E aí a mãe falou: tá bom, mas por que que você quer dar, né? E aí a menina começou a chorar. Começou a chorar, a mãe dela abraçou ela, né? Ela disse que tinha muito pena, muita pena da menina, porque ela não tinha condições de ter uma mochila nova, então ela queria dar isso. E foi exatamente por causa desse vídeo que eu senti realmente de trazer aqui essa questão sobre a generosidade. A Deus já estava falando comigo sobre isso há algum tempo, e eu não vou falar tudo correndo aqui para ser um devocional curto, para não atrapalhar o teu dia. Eu vou falar tudo o que Deus me trouxe ao meu coração, porque eu quero que, assim como eu, você seja edificada e transformada, talvez alguma área da sua vida que ainda não foi transformada nessa parte. Todos nós sabemos que o dízimo na Bíblia, né, é um dever do cristão, dar o dízimo, devolver o dízimo, né? Tudo é do Senhor e nós devolvemos somente 10% a Ele. Mas o que Deus realmente vê em nosso coração é o quanto nós somos generosos, porque a generosidade é de livre e espontânea vontade. Não é uma obrigação, não é algo que Deus nos ensina a fazer, e tantas promessas vêm diante do dízimo, né? Tem uma coisa só que o Senhor diz que nós podemos colocar e Ele aprova, e é exatamente sobre o dízimo. Então Deus espera ver de nós um coração generoso, generoso com a obra dele, generoso como nós somos com as pessoas. E eu quero te perguntar, mulher, se você tem exercido a generosidade. Exatamente como o coração dessa criança que, ao ver alguém que precisava, se dispôs em tirar de si para dar para o outro, sabendo que o outro necessita muito mais do que ela. E foi isso que eu vi no vídeo. E é isso que o Senhor me chamou aqui para falar conosco, para sondar o teu coração, se você tem sido uma mulher generosa. Provérbios 31, 20 diz assim: abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Você tem praticado esse versículo aqui de Provérbios 31 na sua vida, de abrir mão de você, abrir mão da sua necessidade, abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu gosto, do seu querer para o aflito e ainda estender a sua mão àqueles que necessitam? Você tem praticado, você tem vivido isso na sua vida? Você tem ensinado com essa prática os seus filhos? Os seus filhos estão vendo esse exemplo dentro da sua casa? Às vezes eu me pego pensando, e eu aprendi muito isso com o Adrio, sabe? Porque a generosidade é o que faz a gente crescer em Deus. Ah, Débora vai falar de dízimo e oferta e generosidade dentro de um devocional, mas é óbvio.
Uma mulher que teme ao Senhor, ela não só obedece na questão de dízimos e ofertas, quanto na questão da generosidade. Porque a generosidade estende a mão ao necessitado. A generosidade, ela diminui a sua necessidade para suprir a necessidade de outro, crendo que Deus está enxergando o teu coração e quando no devido tempo, no tempo de Deus, ele vai te abençoar de novo. Você não tem problema com isso, porque você caminha diante de um princípio e você caminha por fé. Nós temos tantos exemplos aqui na Bíblia que falam, Marcos 14, 3 ao 9, a mulher que derramou o que tinha, a única coisa aos pés de Jesus. Você acha que isso também não é generosidade? Judas olhou e disse, vamos vender esse perfume, vamos ganhar dinheiro, vamos dar aos pobres. Ou seja, era algo muito valioso, ela pegou e derramou aos pés de Jesus. Quando foi interpelada, né? Essa mulher, se ele soubesse quem é que está fazendo isso, Jesus disse, se você soubesse quem ela é, e a única coisa que ela tinha, eu cheguei aqui dentro, você não lavou os meus pés, não me beijou, e a única coisa que ela tinha, ela deu. Ela derramou aquele perfume aos pés de Cristo. Nós temos outros exemplos aqui das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, lá em Lucas 8, do versículo 1 ao 3. Entre elas está Maria Madalena, Joana, Susana. Elas serviam o ministério de Jesus com os seus bens, com a sua casa, com aquilo que elas tinham. E eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade, não só a mim como a minha família, de nós vermos com os nossos olhos, lá em Roma, no centro de Roma, as casas, né, que as mulheres acolhiam a igreja, muitas vezes em lugares subterrâneos, né, porque estavam escondidas. As igrejas que as mulheres permitiam ser construídas dentro das suas casas para sustentar o ministério de Cristo através dos apóstolos. Então elas davam o que elas tinham. E tantas outras mulheres, Lia, e a gente pode falar que uma manhã inteira, uma tarde, uma noite, sobre tantas mulheres que, por causa da sua generosidade, assistiam as outras pessoas, assistiam os necessitados, seja na palavra, na sua casa, em dinheiro. E você? Você tem sido generosa com as outras pessoas ao seu redor? Ou você acha mesmo que 10, 15 reais que você adquire vendendo algo usado dentro da sua casa, você vai reverter a situação financeira? Ou será que esses 10, 15 reais que você quer vendendo algo que você poderia dar, abençoar a vida de outra pessoa, é para comprar mais uma besteira? Mais uma coisa que você não precisa? Ou será que você tem vivido uma vida inteira em desordem financeira e você quer suprir uma necessidade ainda sua, né? Uma vontade de ter as coisas, e em vez de abençoar as pessoas, você vende. Não são 10 e 15 reais que vão mudar a sua vida, mas o quanto você está disposta a se doar também nisso para Cristo Jesus. E quando Deus encontra esse coração generoso nessa mulher, ele derrama sem medida. Você vive e desfruta de coisas que você nem sonhou, mas porque você foi generosa. Eu tenho o maior prazer em abrir o meu roupeiro e tirar coisas que eu uso para abençoar pessoas que não têm ou simplesmente em atos de amor. Antes, na verdade, eu ainda tenho esse hábito, né? Mas eu já diminui bastante. Eu não gosto de nenhum tipo de etiqueta nas roupas, então eu tiro tudo. E algumas vezes aconteceu de eu comprar online roupas que
Eu tinha certeza que ia ficar bem em mim. Mas chegou aqui em casa, eu experimentei uma, duas, três vezes e não consegui usar aquilo, não deu certo. E antigamente eu tirava as etiquetas. Hoje, mesmo depois de ficar bom em mim, eu guardo as roupas com etiqueta porque eu quero ter o prazer de abençoar uma pessoa se eu não usar aquilo com a etiqueta, sabe? Se eu não comprei para ela, comprei para mim, não ficou bom, eu quero abençoar aquela pessoa com etiqueta. Para ela ver, olha, olha, eu não usei, não consegui usar, não tem problema, né? Mas eu quero te abençoar porque eu tenho certeza que vai ficar lindo em ti. Eu tenho plena certeza que vai ficar maravilhoso. Eu achei que ia ficar maravilhoso em mim, mas não ficou. Mas vai ficar maravilhoso em ti. Como você tem administrado isso no seu coração? Como você tem sido generosa com aqueles que estão à sua volta? Atos 20:35 diz: Deus ama quem dá com alegria. E Provérbios 19:17 diz: mais bem-aventurado é dar que receber em tudo. Eu sou muito feliz porque eu aprendi a generosidade com Deus através da vida do meu marido. E eu tenho recebido tanto de Deus, muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu pedi, porque nós vivemos em um princípio de generosidade aqui dentro da nossa casa. E é exatamente isso que eu quero que você viva dentro da sua. O que Deus colocou nas nossas mãos que pode se transformar uma bênção na mão de outra pessoa. Que essa palavra ecoe dentro do teu coração, dos teus pensamentos, e que se você ainda não é uma mulher generosa, você se torne para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe e até semana que vem.